Vamos falar aí hoje sobre a resolução 179, comemorada por várias pessoas e não muito celebrada por outros. Basicamente, gente, qual que foi a ideia dessa, resolução? Trazer transparência a respeito da remuneração das corretoras e, consequentemente, dos assessores de investimentos, que são ali os seus prepostos. E a ideia é dividir, né, colocar três regras para as intermediárias, que são as corretoras. Então, no site de cada distribuidor, ou seja, no site de cada corretora, tem que ter um disclaimer falando do modo como elas ganham dinheiro. Depois tem essa revelação que é por ordem, ou seja, a cada ordem, a cada corretagem, né, boletagem, digo, tem que ter o valor estimado ou exato de quanto vai ser gerado de comissão, né, antes mesmo de o investidor fazer a operação. E trimestralmente, a corretora tem a obrigação de repassar ao investidor um extrato falando o tanto que foi gerado ali de comissão, tanto para ela quanto a parcela que foi para o assessor de investimentos. Vivi, o que que você tem a dizer a respeito da resolução 179? Tenho a dizer o seguinte, interessante, tá? Trazer revelação e transparência para o investidor, porém digo que não resolverá o problema do mercado financeiro, tá? Vejo que a CVM ela sempre está nesse caminho aí de criação de novas regras para as corretoras, para os intermediários, né, para aqueles que estão ali no sistema de distribuição. Porém, como não existe no Brasil uma teoria firme e específica sobre o conflito de interesses, essas regras elas não vão atacar diretamente os problemas que são originários dessa situação, que é a situação de conflito de interesses mais ética no mercado financeiro. Então, eu creio que essa resolução, a 179, ela não vai resolver, tá? Todos os problemas do mercado. O que que eu tenho a dizer a respeito do conflito de interesses? Inclusive, no meu livro, deixa eu pegar ele aqui, eu falo um pouco sobre o conflito de interesses, mas esse livro não é uma teoria, tá? Sobre o conflito. Muitas pessoas criticam muito, né? O conflito de interesses, os assessores, vírgula, etc. Para mim, não tem a menor noção do que elas estão falando. Por quê? Porque o conflito não é algo ilícito. O conflito de interesses não é um ato ilícito. Por quê? Porque o conflito de interesses é uma situação que está presente em todo o mercado financeiro. Então, não tem como eu falar mal do conflito de interesses, porque se eu falo mal do conflito, eu estou falando mal do próprio mercado. Então, o que que é o principal? A gente compreender quais são essas situações. São situações, ou seja, todas as situações em que um profissional tem interesses que são potencialmente opostos aos interesses do investidor. Mas aquele pensamento que é para o assessor ganhar, o cliente tem que perder, esse pensamento, ele não é verdade. Parem de culpar assessores de investimentos. Parem de culpar corretoras. Não é assim. Inclusive, hoje está ficando comum o grau do conflito de interesses aumentar para os consultores de valores imobiliários, mesmo eles sendo considerados pela própria CVM, nas palavras da CVM, um profissional independente. Está sendo comum consultores receberem comissões, consultores receberem duas vezes, e ninguém está falando sobre esse assunto, colocando a culpa como se o assessor fosse sempre o mais conflitado e o pior dos profissionais. Isso não é verdade. Como vocês sabem, eu advogo em favor dos assessores de investimentos, mas não é que eu estou ao lado deles. Eu estou ao lado do direito do mercado financeiro e do aumento de negócios nesse sistema. O que que eu sinto falta hoje no Brasil? De uma teoria que vai enfrentar esses termos técnicos que às vezes as pessoas falam sem saber. Resultado disso foi a resolução 179, que ficou bonita, ficou bem escrita, vai dar transparência para o investidor, mas, novamente, não vai resolver o problema, tá bom? O que mudou desde novembro para cá com a entrada em vigor? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque não, a raiz do problema não é essa, tá? A raiz do problema no mercado se chama ética. E para a gente entender um pouco dessa ética, entender como melhorar, a gente precisa entrar aí na teoria do conflito.
e ainda não temos. Então, pessoal, contem comigo, assessores, estou junto com vocês, corretoras, consultores também, gestores, analistas. Gosto do mercado financeiro, atuo e pretendo nos próximos anos continuar advogando aí para esses participantes e profissionais incríveis. Do lado do investidor, também atuo em defesa deles, né? Quando eu vejo um erro aí por parte desses outros profissionais, mas essas demandas não são muito simples. Então, pessoal, contem comigo, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Obrigada.